Olá, senhoras e senhores. Hoje, na aula de número 60, nós vamos resolver a sua atividade número 22 a respeito de estática. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. O primeiro exercício falava assim, ó, é o EP2 do seu livro, tá? Da página 261. Ele diz, a figura abaixo representa um sistema em equilíbrio estático, sendo PA igual a 20 newtons, o peso de B em newtons deve ser... Muito bem, então ele me informou aqui qual que é o valor do peso de A e ele quer que a gente encontre o peso de B, dado as distâncias aqui de cada força, né, até o seu ponto de apoio. Então nós devemos lembrar que ele falou que o sistema está em equilíbrio estático. Se ele está em equilíbrio, então as forças resultantes têm que ser igual a zero e os momentos resultantes têm que ser igual a zero. Então quando a gente fizer o somatório de ambos, a gente tem que encontrar igual a zero. Isso daqui é o teorema de Warrington, que ele diz assim, ó, que tudo que se aplica para um lado, né, o somatório de todos os momentos tem que ser igual a zero, ou seja, tudo que se aplica para um lado tem que ser igual a tudo que se aplica para o outro. Quando nós somamos os vetores, nós temos que dar uma referência para eles. Eu vou adotar aqui o referencial como sendo no anti-horário positivo, tudo bem? Então, o MA, né, que é o peso de A, né, que é o responsável por esse momento, ele vai ser positivo, e o momento de B, ele vai ser contrário ao movimento, então ele vai ser negativo. Temos então aqui, pelas suas intensidades, o momento de A positivo, o momento de B negativo, de acordo com o nosso referencial. Significa então que tudo que atua para um lado tem que ser igual a tudo que atua para o outro. Em resumo, trabalhar com isso daqui, né, com esse pensamento lógico, é muito mais fácil, que é o teorema de Warrington. Para essa barra ficar parada em equilíbrio, todo momento de um lado tem que ser igual ao momento aplicado pelo outro. Tudo bem? Momento, nós sabemos aí que ele fede e coça, né? Lembrando que se a força ela é perpendicular, né, ela é ortogonal, normal aí à superfície, ela tem um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é igual a 1. Então, a gente pode simplesmente eliminar essa parcela da fórmula, trabalhar com força vezes deslocamento. Tudo bem? Então, o momento de A vai ser a força de A vezes o deslocamento de A, e o momento de B, força de B vezes o deslocamento de B. Tá? Esse deslocamento entenda a distância até o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então, substituindo os valores que ele me deu que o peso de A vale 20 newtons, a distância até o ponto de apoio é de 3 metros, ele quer encontrar o peso de B, sendo que a distância até o ponto de apoio é de 4 metros. Substituindo os valores, né, nós temos 20 vezes 3 dá 60, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, encontramos aí o valor de 15. Tudo bem? Então, ele pediu para a gente colocar lá centena, dezena, unidade, no gabarito você vai marcar 0,15. Mole, mole, fácil, fácil. A gente tem que internalizar esse conceito aqui, ó, que o momento para um lado tem que ser igual ao momento para o outro. Vamos lá, o próximo exercício é o EP5, fala assim, ó, uma das aplicações mais comuns de alavancas são os alicates. O alicate de corte na figura permite ampliar a força aplicada a F, acho que aqui é um FA, né? Não, a força F aplicada, não deveria ser essa força FA aqui, para cortar por esmagamento FC. A pressão mínima que corta determinado arame por esmagamento é igual a 1,3 vezes 10 a nona Newton metro quadrado. A área de contato entre o arame e a lâmina de corte do alicate é de 0,1 milímetros quadrados. Se esse arame estiver na região de corte do alicate a uma distância de 2 centímetros do eixo de rotação do alicate, e se DA, a distância DA, for de 10 centímetros, a força FA a ser aplicada para que o arame seja cortado vale em newtons. Eita, se ler tudo isso aqui você fica perdido, mas parta sempre de um pressuposto. Isso aqui está em equilíbrio, tudo bem? Se está em equilíbrio, o momento resultante é igual a zero, e é daqui que você vai partir sempre. Tá? Você tem que entender que esse alicate ele é uma alavanca, tá? Então a gente vai olhar só para um dos braços dessa alavanca aqui, ó, a fim de deixar ele igual, tudo bem? Então, vamos tomar um desses braços da alavanca, esse é o ponto de apoio, esse daqui é uma alavanca interfixa, e nós temos aí que a força de A sendo aplicada por um lado tem que ser igual à força de resistência, né, que devia estar para cima aqui, que é a força C, tudo bem? Eles se opõem. Então, aplicando isso aí, nós temos que o momento de um lado tem que ser igual ao momento do outro. E o momento fede, né? Então, força vezes o deslocamento, é só substituir os valores aí. Aí você vai falar assim, mas professor, olha só,
eu estou vendo ali que está em centímetros. O senhor falou que não tem que trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades? Sim, galera, tem que sempre tentar trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Mas você concorda comigo que se eu for transformar centímetro para metro, eu não tenho que dividir por 100? E os dois aqui, as duas medidas, ó, repare, estão em centímetros. Então, vou ter que dividir por 100 dos dois lados da equação. E tudo que eu faço dos dois lados da equação não altera a equação. Né? Então, dividir por 100 de um lado, dividir por 100 do outro, não importa. Eu estou falando das mesmas grandezas, elas são proporcionais. Então, por isso que aqui eu coloquei em centímetros mesmo, tá bom? Então, o deslocamento de A, 10 centímetros, e o deslocamento de C está aqui em centímetros também, 2 centímetros. Aí, o que seria o FC? Né? Seria essa força aqui que está atuando ao contrário. Né? Para isso, você tem que saber esse conceito aqui, ó, que pressão é força sobre área. Tá? E de onde é que eu tirei esse FC? De onde é que eu tirei isso daqui? Tá? Pressão é força sobre área. Ele não me deu qual foi o FC, mas ele me deu aqui, ó, que a pressão de esmagamento é de 1,3 Newton metro quadrado e que a área de corte do alicate é 0,10 milímetros quadrados. Então, aí sim, aqui está metro quadrado e aqui está milímetro quadrado. Então, eu sou obrigado a trabalhar no mesmo sistema de unidades. Então, eu vou transformar isso daqui, o milímetro quadrado, para metro quadrado, né, que é muito mais fácil. Tudo bem? Então, 0,1 milímetros quadrados é o mesmo que 10 a menos 7 metros quadrados. Tudo bem? Eu coloquei aqui em notação científica, vale essa revisãozinha também de notação científica. Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e aí eu tenho multiplicação de mesma base, conservo a base e soma os expoentes. Né? No caso aqui uma subtração, porque o 7 é negativo. Então, 9 mais menos 7, 2. Foi assim que eu encontrei aqui o FC. Aí, depois que eu encontrei o FC, bastou substituir no valor dele e continuar fazendo a conta. 2 que multiplica 1,3 é 2,6. Esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Conserva a base, subtrai os expoentes, então terminou 2,6 vezes 10 elevado a 1. Se eu não me engano, essa era uma opção porque você teria que marcar, né, lá no gabarito, 2,6 vezes 10 elevado a 1 newtons. Ou, se preferir, 26 newtons. Tudo bem? Essa questão só sairia se você soubesse esse conceito aqui, que pressão é força sobre área. Depois, mais tarde, eu vou explicar isso quando a gente falar de hidrostática, tá bom? E vocês já vão rever isso, claro, no segundo ano, com certeza, vocês vão trabalhar aí. Na química também, vocês veem esse conceito, tá? Então, para resolver essa questão, eu precisaria de um pouquinho de pesquisa da parte de vocês, beleza? Sem traumas, sem dramas. Mas ela é mole, ela sai também. É fácil de sair também. Próximo. Questão 3. Uma barra homogênea AB de 2,8 metros de comprimento e peso de 20 newtons. Vamos anotando esses dados aqui no gráfico, né? Então, ele falou 2,8 metros de comprimento de um lado ao outro e ela tem 20 newtons de peso. E o peso vai, obviamente, ser colocado nessa barra atuando no meio, porque ela é uma barra homogênea. Ele acabou de falar aqui uma barra homogênea, ou seja, ela pesa por igual, né? Tem a mesma densidade aqui em toda ela. Então, o peso ele vai ser localizado aqui no centro, tudo bem? Serve como gangorra para duas crianças de massas diferentes. A barra está em equilíbrio estático, massa, legal, horizontal, sobre um apoio localizado a 1 metro da extremidade. Então, colocando aqui, ó, 1 metro da extremidade. Onde está sentada uma criança de massa de 44 kg. Então, eu já posso escrever o peso dessa criança aqui. Eu vou colocar com o PA, porque ela está no ponto A. E o peso de A é 44 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, está aqui 440 newtons. Pergunta qual é a massa da criança que está na extremidade B. Então, essa criança que está na extremidade B, ela tem um peso B. Eu determinando o peso, eu consigo também determinar a massa. Tudo bem? Então, já está tudo desenhadinho aqui. E agora nós temos um conflito, porque temos três, né? 3 forças atuando, não somente 2, mas 3. Mas vale também o teorema de Warrington. Tudo que atua para um lado da alavanca tem que ser igual a tudo que atua para o outro lado da alavanca. Ou o somatório de todos os momentos tem que ser igual a 0. Então, vamos adotar aí um referencial, né, que não apareceu, não sei porquê, mas tudo bem. Então, nós temos aí que o momento de A, o referencial é o seguinte, para cá, né, anti-horário positivo.
Anti-horário positivo. Então, momento de A vai ser positivo, momento de B e de C serão negativos. E tudo isso tem que ser igual a zero. Ou melhor dizer, o teorema de Barton, tudo que atua para um lado tem que ser igual a tudo que atua para o outro. Então, o momento de A tem que ser igual ao somatório do momento de B mais o momento de C. E a gente sabe que momento é força vezes o deslocamento, né? Então, de cada um aí está específico. E basta a gente substituir os valores. Nós temos que FA, que é o peso de A, vale 440. Ele está situado numa distância de 1 metro aí, né, do ponto de apoio, então está aqui 1 metro. O peso de B é o que a gente não tem, que é o da criança, né, do ponto de B, que é quem a gente quer encontrar. O deslocamento dele até o ponto de apoio é 1,8 metros. Como assim 1,8? Gente, pensa, se desse daqui, de uma ponta a outra, é 2,8, eu tiro 2,8 menos 1, sobrou então 1,8 do lado de cá. Tudo bem? E 20 seria o peso da barra, né? O peso da barra está aqui, 20 newtons, vezes o deslocamento. Também tem que levar em consideração. Então, vamos lá. Se a barra, né, tem 2,8, o peso está no meio da barra, então, daqui até a borda, 1,4, e do peso até a outra borda, também 1,4 metros. Como ele já disse que esse pedaço era 1 metro, então sobrou aí a distância, né, que ele está do apoio, é de 0,4. Tudo bem? Depois eu vou colocar o desenhozinho para vocês, mas está aqui já tudo certinho. Basta então eu fazer aí a minha matemática e isolar o meu peso de B. Isolando o peso de B, eu tenho que encontrar a massa de B, né? Então, basta eu ver que peso é massa vezes a gravidade. Gravidade vale 10, então dividir esse valor por 10 eu encontro a massa, que é 24 kg, tá? Lembrando aí sempre que como está em equilíbrio, né? O somatório da força é igual a zero e o somatório dos momentos é igual a zero. Tá aí o referencial, não sei porque que na animação saiu depois, peço desculpas por isso. Apareceu agora, ó, a distância de B 1,8 e a distância de C 0,4. Foi só um erro na animação, tudo bem? Ele pediu para colocar centena, dezena, unidade, então gabarito aí 0,24. Beleza, tranquilo, né? Só aplicação aí do momento. É sempre isso, pessoal, sempre isso. Fez o somatório do momento, tudo que está para um lado tem que ser igual, tudo que está para o outro. Questão 4. Questão 4 era o EP7. Diz assim, um palito de incenso de 20 cm de comprimento está aceso e em equilíbrio estático sobre a face superior horizontal de um bloco retangular. Como se vê na figura a seguir, durante quanto tempo em minutos ele ficará parado sobre o bloco ao queimar-se à razão de 1 cm por minuto? Despreze as aderências entre o incenso e o bloco, né? Porque vai dizer que ele queimou e ficou pregado. Não, despreze qualquer outra aderência. Então, muito bem, gente. A gente tem aqui um incenso que está apoiado à superfície, tem 5 centímetros dele para fora, e esse incenso ele vai queimando, né? Então ele estava aqui, ele vai queimando, ou seja, ele vai diminuindo com o passar do tempo. E a pergunta é, ele tem agora 20 centímetros, quanto tempo ele ainda vai continuar ficando aqui em pé, né? Fica nessa posição, né? Em equilíbrio estático, né? Ele vai diminuindo, mas a gente tem que pensar uma coisa que é óbvia, né? Que ele vai permanecer em equilíbrio enquanto, né, ele estiver aqui no ponto de apoio, enquanto a distância do lado de lá do ponto de apoio for igual à distância do lado de cá do ponto de apoio, né? Essa seria a condição crítica para ele permanecer em equilíbrio. Então, se eu tenho 5 centímetros do lado esquerdo, eu também deveria ter 5 centímetros do lado direito. Aí você pensa, se tudo isso aqui tem 20 centímetros, e eu preciso de 5 mais 5, então ele deveria queimar um todo aí de 10 centímetros. Na razão de 1 centímetro por minuto, então é meio óbvio, né, que ele vai demorar 10 minutos. Isso aí seria, né, o tempo, né, limite para ele ficar aí em repouso, né, que foi a pergunta, durante quanto tempo em minutos ele ficará parado sobre o bloco ao queimar-se, ou seja, depois de 10 minutos ele vai queimar 10 centímetros e a partir daqui, qualquer segundinho a mais que ele queimar, ele vai desequilibrar essa barra, porque o ponto de apoio, né, não pode, esse lado não vai poder ficar menor do que o outro, tá? O momento tem que ser igual. Então, para a barra ficar em equilíbrio,
os tamanhos e os comprimentos têm que ser iguais por conta das forças, pesos, que também têm que ser iguais. Tudo bem? Então aqui a gente resolveu pela lógica. Excelente exercício, adorei, de verdade. Tá? No gabarito, então, de centena, dezena, unidade, 0,10. Esse é um exercício massa, esse aqui me representa, viu?